Fala família vascaína, Paulo Gilberto aqui na área para falar de Vasco da Gama, tá? Chegando agora, deixa aquele like, tá? Deixa aquele like para reforçar. Se não é inscrito, se inscreve no canal Império Vasco Forever, falando aqui de Vasco da Gama, diretamente do estado do Ceará. Sessão extraordinária do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Sei que muitos não acompanharam, né, na íntegra, mais de 1h30 com relação a essa sessão dos conselheiros do Vasco da Gama para votação, que não houve votação, vai ter outras sessões, não foi definido, né? Mas vou trazer aqui duas falas, tá? Duas falas de dois camaradas. Primeiro o Fábio e segundo o Sérgio Frias. Sérgio Frias vai deixar também a palavra para vocês e vamos explanar, porque muita gente acha que é só chegar lá, já votar e já escolher, né, a venda da SAF do Vasco. Foi assim que o Vasco se ferrou com relação à questão da venda da SAF do Vasco na primeira vez. Vou deixar aqui essa fala do Fábio e vamos explanar a sua opinião e eu vou dar a minha aqui, que não precisa pressa para esse tipo de situação. Não, aí vai discutir e vai votar. Vai discutir, votar. Não, mas era isso que eu ia perguntar exatamente. Olha só, a gente está considerando a comissão consolidando o texto, trazendo para o CD, e aí a gente tendo a oportunidade de trazer, né, propor trazer outros temas para o debate, que talvez não tenham sido acatados pela comissão, como o exemplo do Renato, por exemplo, do Claudete. Tudo bem, foi levantado anteriormente, foi encaminhado por e-mail, acho que é uma boa prática para a pessoa não ficar trazendo ad eterno, ok. Mas a minha pergunta de ordem prática é a seguinte: a gente pretende, a comissão se reuniu 17 vezes, segundo o relator. A gente está se reunindo pela primeira vez hoje. A gente pretende trazer isso para uma votação e aprovar essa proposta de reforma do Estatuto em uma única votação de sim ou não, a favor ou contra a reforma como um todo, ou a gente vai ter oportunidade de fazer reuniões no Conselho, capítulo a capítulo, para tentar votar 2/3 e aprovar um determinado trecho, seguir para o próximo capítulo? Como que está sendo planejado esse rito de aprovação da reforma? João, se você me permite, desculpa, eu estou me intrometendo com a minha experiência aqui na presidência da Conselho. Eu estou entendendo o seguinte: apresenta o texto. Alguém mantém as propostas de destaque? Então, aquilo que foi destacado, retira da votação inicial do texto. Só mantém o que foi consensual. Vota, é consensual, vai ser unânime por definição. Então a gente só vota os destaques e no final vota a proposta sim ou não. Pode votar no início o texto base, que é aquilo que não foi destacado no texto da reforma, e na sequência, a partir dos destaques apresentados, eu estou entendendo, desde que tenham sido apresentados anteriormente, pontua o ponto e abre a discussão, né? Aí tem que ter os 2/3, né? Porque... Exatamente. Tô entendendo, Pedro. É isso que eu falo pra galera que não quer entender, que não é só assim, tá? Nas pressas, na correria, e que o Vasco não é brincadeira, tá? Muitos são contra os conselheiros, que dizem que são bravateiros, que já passaram o tempo, são dinossauros, mas não pode ser dessa forma, tá? Vou deixar uma segunda fala, que é do amigo Sérgio Frias. Não, o que a gente combinou, fala no geral. É porque assim, é importante que as pessoas vejam. E assim, gente, o Sérgio, acho que ele vai poder falar melhor, mas ele representa uma série de pessoas também, né? Que mandaram, a gente conversou sobre isso. Mas eu combinei com o Sérgio que ele ia falar porque veio no e-mail dele, tá? Sérgio, 5 minutos aí, por favor. Bom, eu vou me ater a algo mais geral. São 31 artigos que nós entendemos que deveriam ser emendados, algumas exclusões, algumas adições, e um conceito que é bastante divergente nosso, aquilo que foi apresentado, que eu entendo como temerário no que diz respeito à continuidade do Clube de Regatas Vasco da Gama, com alguma força, com alguma potência, baseado naquilo que, na minha ótica, não foi enfrentado, dos problemas que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem, de um orçamento baixíssimo, de poucas hipóteses de crescimento a partir do momento em que ele tem não só esse orçamento baixo, mas não houve uma preocupação de buscar que a SAF fizesse com que determinados pontos ela não pudesse adentrar e que o Clube de Regatas Vasco da Gama estivesse como possibilidade de receita. E muito preocupado porque as pessoas que fizeram parte disso, evidentemente, estão fazendo um trabalho vislumbrando algo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Todos aqui são membros do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aquilo que eu vi, quer dizer, quando eu falo aquilo que eu vi, o estatuto que eu li, a proposta do estatuto que eu li, ela, volta a falar, é altamente preocupante. O Vasco, primeiro, ele precisa ter condições, independentemente de qualquer negócio que se faça, dele não só sobreviver, sair da questão de uma recuperação judicial, manter o seu patrimônio com ele e não ser subvencionado por terceiros para a resolução de problemas, o que tangenciaria uma possibilidade de esse patrimônio do Vasco acabar entrando em jogo. Não vai entrar, não é o que está previsto no Estatuto. O Estatuto ele tem que buscar normas que façam com que haja possibilidade do crescimento do Vasco. O que aconteceu em 2022 foi absolutamente deletério em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama, quando se fez algo que tirou do Clube de Regatas Vasco da Gama praticamente tudo que ele tinha. E claro que você pode considerar determinados pontos de receita como factíveis a que eles sejam repassados. Mas aí o parceiro não vai querer, quem quiser comprar não vai querer, e deixando claro aqui que eu sou totalmente contra a compra do Vasco, eu sou a favor apenas que o Vasco mantenha 51, no mínimo 51% das ações.
Mas qualquer um que vai fazer uma transação com o Vasco tem que se adaptar àquilo que interessa ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Como eu costumo dizer, nós não somos torcedores da Vasco, nós somos torcedores do Vasco. Então, o que está sendo definido pode levar a que o Vasco não tenha mais condições, a que o Vasco acabe. Inclusive, existe um capítulo específico, eu não tenho plena consciência de que isso existe desde 1979 no Estatuto, a questão da possibilidade de extinção. Mas a lógica naquela época era outra. A lógica era que aquilo tinha que ter resguardado o direito dos sócios proprietários do Vasco, e aquilo era feito em 2 assembleias, 80% de votos favoráveis nas 2 assembleias. Hoje está num capítulo destacado na situação periclitante. Tem que ter o respeito pelos que são conselheiros também. E principalmente quem é associativo. A gente vai apagar tudo, a gente vai desrespeitar o sócio torcedor, que tem o maior interesse sobre essa negociação. É isso mais ou menos que o Sérgio está falando. O Clube de Regatas Vasco da Gama vive com 80% numa Assembleia Geral, o Vasco é extinto. Está dentro da proposta estatutária. Então, tinha que estar, porque estava em 1979, estava em 2022, tudo bem, mas agora está destacado num capítulo como o único artigo do capítulo. Então, isso que está ali é uma facilidade para a Vasco-SAF, tudo levado para que a Vasco-SAF, por parte das pessoas que fazem parte do Conselho Deliberativo do Vasco, dos poderes, etc., eles têm que tangenciar todo o seu entendimento a respeito do Vasco, baseado naquilo que a empresa entende que deva ser o caminho, inclusive quando se fala numa questão que tem sido extremamente debatida, que é a questão da remuneração dos dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por quê? Porque não há orçamento possível. Mas está lá no Estatuto que não tem que não há orçamento. Pois é, mas existem clubes no Brasil, e eu sei de um deles particularmente, que é SAF. E o que acontece com os dirigentes do clube associativo? Eles são pagos pela SAF. Na prática, o que acontece? Eles são remunerados, embora representando o clube associativo, são remunerados por terceiros. Da maneira que está no Estatuto, isso pode acontecer, porque a norma está ali como uma possibilidade. Da possibilidade, pode-se chegar a essa prática. Então, cada vez mais o Clube de Regatas Vasco da Gama fica enfraquecido. É um debate muito amplo. É claro que eu não vou tomar o tempo das senhoras e dos senhores, para falar especificamente sobre ponto a ponto, mas é de extrema preocupação. Isso que está aí pode ocasionar ao fim do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Clube de Regatas Vasco da Gama não está protegido diante dessa questão. Existem normas que são interessantes, que podem ser, inclusive, veiculadas como ideologias, por exemplo, a junta eleitoral permanente, é uma boa ideia. Existem pontos de preocupação com gestão temerária, tudo bem, existem. Agora, nós temos um fundamento. Nós estamos aqui pelo Clube de Regatas, nós não estamos aqui pela Vasco-SAF, nós estamos aqui querendo entender ou fazer as coisas baseado no que a Vasco-SAF, ou do que o dirigente da Vasco-SAF, ou quem queira comprar a Vasco-SAF, ou quem queira ser parceiro da Vasco-SAF, pensa. Nós temos que pensar no Clube de Regatas Vasco da Gama. E uma das formas em que nós protegemos o Clube de Regatas Vasco da Gama é dando mais direitos a ele em relação à Vasco-SAF. Mas existe contrato, está na justiça, estamos aqui tomando conta no momento por uma liminar. Sim, mas o Estatuto deve prevalecer. O Estatuto deve colocar claramente os mecanismos de proteção ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, será um debate, inclusive, claro, que virá para conselho, virá inicialmente para uma comissão, mas a minha preocupação é extrema com relação ao futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama, baseado no texto base. Obrigado. É isso aí, galera. Essa questão aí, muitos não querem entender. A proteção do clube é importante. Eu não sou da Vasco-SAF, eu sou torcedor do Vasco da Gama. E nem agente político não. Estou aqui para defender o Vasco da Gama, e eu acho que todo o direito do vascaíno é defender a instituição. Não se apequenar e deixar o Vasco da Gama como instituição deixar de existir. Porque a gente, torcedor, em grande maioria, quer muita pressa na situação. Então vamos repensar, porque muitos foram contra essa fala do Sérgio Frias, influenciadores, alguns youtubers foram contra essa ontem na rede social, explanando que era contra ele. Eu não, eu sou de acordo sim, porque nesse caso aí não podemos deixar o Vasco acabar. Porque enquanto houver o direito da institucionalidade, isso para mim é importante. Se vai vender, se vai se tornar SAF ou não, eu vou torcer muito para dar certo. Eu sou de acordo com que o Vasco tenha dirigentes e organização dentro do clube, tá? Mas cada um tem sua opinião. Chegou até aqui, se inscreve no canal, quem não é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho, tá? Para poder notificar você e fortificar esse canal que ainda está aí no reinício, no canal Império Vasco Forever. Um abraço a todos, saudações vascaínas, abraço Paulo Gilberto, tá? Valeu, galera!